Bem-vindo a mais um Papo de PC. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje vamos estrear um novo quadro, o Papo Flix. Aqui vamos comentar sobre séries e filmes, trazer dicas de produções que gostamos e o que mais aparecer por aí. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as relações interpessoais. Vamos lá? Hoje é um dia muito especial, porque além de estrear o nosso novo quadro, o Papo Flix, o tema escolhido para hoje foi uma contribuição dos nossos ouvintes que participaram da nossa enquete lá no Instagram. A gente agradece demais a participação de todos vocês, isso ajuda muito a gente a nortear o Papo de PC. E aproveitando, a gente anuncia oficialmente que o Papo de PC agora também está nas redes sociais, no Instagram. Você pode procurar lá Papo de PC Podcast e também no Twitter. Você pode procurar Papo de PC 1. Segue a gente lá, manda o seu comentário, compartilha com seus amigos que você acha que vão gostar do nosso papo. Vamos fazer essa rede crescer. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao tema escolhido de hoje, que é relações interpessoais. Para começar a falar de relações interpessoais, eu vou chamar aqui a minha parceira, Lid, bater um papinho com ela antes. Como é que você tá aí hoje, Lid? Hoje eu não estou de pijama, tá? Hoje eu mudei a minha roupa. Então hoje tá com sol, né? Hoje a vida tá diferente hoje. As relações interpessoais, já dando um spoiler do podcast de hoje, elas afetam a gente, ou positiva ou negativamente, né? Mas as relações, elas afetam, e acho que a Lid tá fazendo uma referência aí ao episódio de semana passada, né, Lid? Sim. Que a gente fez com a Tabata lá do Celô. Porque o relacionamento interpessoal diz do relacionamento que nós temos com as outras pessoas, seja no trabalho, seja na família, no relacionamento amoroso, afetivo. Então, diz do nosso contato com o outro, diferente do relacionamento intrapessoal, que é o contato com nós mesmos. Mas hoje a gente vai falar do nosso contato com o outro. Por que isso é importante, o que isso significa para a nossa vida, o que isso tem a nos trazer, né, de benefício. E por ser tão amplo esse tema, como você está colocando, foi bem difícil escolher só um filme para falar. Foi bem difícil, né, Lid? Foi, a gente optou então por um filme que tem um roteiro talvez diferente e é pertinente para o nosso momento, já que a gente está entre telas. Sim, perfeito. Então você tá ouvindo aí, está pensando, nossa, que será? Qual filme será que elas escolheram? Mas eu acho importante deixar claro que, como a Liz está colocando, esse filme escolhido e o papo que vai desenrolar a partir dele demonstra apenas um recorte do que a gente pode chamar de relações interpessoais. Então, não é só isso, mas escolhemos fazer um recorte para falar um pouco mais sobre esse tema com vocês. O filme escolhido é um filme que eu adoro. Engraçado que quando eu fiquei sabendo desse filme, quando eu conheci esse filme, eu tive uma certa resistência assim, com a sinopse dele. Eu já nem lembro quando foi, já faz alguns anos. E eu falei, preguiça, mas o filme é muito bom, como me arrependi de não ter assistido antes. E aí assisti há alguns anos e reassisti agora pra gente fazer o Papo Flix de hoje. Esse filme, eu tive a mesma impressão que você no primeiro momento. Quando eu vi, eu falei, acho que não vai ser interessante, não. E aí assisti também o filme, gostei e reassisti o filme pra gente gravar o episódio de hoje. Mas o filme, ele é interessante e quando a gente olha assim, só olha talvez a capa do filme ou a sinopse, a gente fala, será que tem alguma coisa assim pra nos oferecer? E isso é interessante também pra gente pensar na nossa vida, que tudo tem alguma coisa pra oferecer, tudo oferece um aprendizado. E que às vezes a gente não quer ali assistir aquele filme, aquela história, não porque não é interessante, porque às vezes tem alguma coisa ali que não tá legal no momento, isso pode refletir também, né? Sim. Mas afinal, que filme que é esse que a gente tá falando? Então o filme do Papo Flix de hoje é o Her,
ou Ela, em português, que é um filme de 2013 que trata da relação das pessoas com inteligências artificiais. A gente vai trazer uma sinopse bem rapidinha, mas vamos tentar reduzir o máximo possível de spoilers, porque caso você não tenha assistido ainda, a gente recomenda que você assista. Então, Lid, conta aí um pouquinho como que começa essa história. O filme, ele fala sobre um escritor de cartas, Theodore. Então ele trabalha numa empresa, tinha um casamento e ele está num processo de separação, de divórcio. E ele é uma pessoa muito reservada, de poucos amigos, mora sozinho, não tem filhos nem família. E ele conhece através de uma propaganda falando sobre uma inteligência artificial, de um programa que conversa com você. E ele se interessa por aquilo e se encanta com aquele programa e começa a utilizar daquele programa para sua vida, ter um contato com aquela pessoa que era uma mulher, a voz de uma mulher, Samantha, e ele acaba se apaixonando pela Samantha. E aí o filme se desenrola nessa interação entre ele e essa inteligência artificial, Samantha. Não vou falar muito além, porque senão... senão a gente estraga um filme que é tão gostoso. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer sem dar spoiler. Sim. Mas eu quero começar falando de uma coisa que já chama atenção logo na primeira cena do filme. Essa história dele trabalhar numa empresa que escreve cartas, não necessariamente para outras pessoas, não, na verdade, não somente para outras pessoas, mas também por outras pessoas. Então, se eu quero, vamos supor lá na história, eu quero escrever uma carta para Lídia, eu não vejo a Lídia há muito tempo, eu contrato essa empresa, eu mando algumas fotos minhas, fotos da Lídia, fotos nossas juntas, falo um pouquinho sobre a gente, e essa pessoa da empresa que nunca viu a gente vai escrever como se fosse eu escrevendo para Lídia. Vamos pensar um pouco nisso, porque isso já é uma coisa que chama atenção na primeira cena. Pra vocês terem noção como esse filme é bom, fica impactado. Na primeira cena, você acha que é o personagem principal que tá se declarando pra alguém, mas na verdade não. Ih, dei um spoiler. Mas enfim. Dei um spoiler. Começamos mal, mas tudo bem. E o filme é interessante, além da carta, porque ele escreve com tamanha sensibilidade, parece que ele consegue captar a essência daquelas pessoas para quem ele está escrevendo a carta e de quem ele está escrevendo a carta, e aí ele transmite tudo naquela carta, né? Todos os sentimentos e as declarações naquela carta. Outra coisa que chama muita atenção no filme é que parece um ambiente cirúrgico. A empresa é muito organizada, o ambiente muito clean, muito limpo, muito... Sim, acho que inclusive é essa a proposta do filme, né? Mostrar um ambiente meio esterilizado. Sim, que falta, né? Que a gente até brinca, assim, às vezes quando tem criança em casa, que a gente chega e vê a casa muito organizada, a gente fala, essa criança não tá brincando? Porque tá um ambiente muito organizado. E a gente sabe onde tem criança, tem vida. E se tem vida, tem movimento. E tem essa dinâmica de, às vezes, deixar as coisas fora do lugar. E no filme, não. As coisas são completamente no lugar. E se a gente for pensar nisso que você tá falando, é uma empresa que eles não escrevem as cartas à mão. Eles falam a carta. E aí o computador capta aquela fala. Mas... se você for pensar, né? Nossa, várias pessoas numa empresa, cada uma no seu quadradinho ali, falando uma carta, será que uma voz não vai entrar na voz da carta do outro? E isso chama atenção também, porque eles falam bem baixinho. É tudo bem morno no começo, né? É cirúrgico. É como se estivesse dentro de um hospital, de um ambiente doente. Não um ambiente doente, mas de pessoas doentes e que precisam estar esterilizado para não contaminar ainda mais. E é bem essa ideia que até as cores do filme traz um pouco disso. A fotografia do filme traz um pouco dessa... que lembra a luz do outono, do inverno.
Tudo em tom pastel, a paleta de filme, a paleta de cores do filme. Então, o que isso nos revela das relações interpessoais desse personagem no trabalho? Né? Não só no trabalho, mas como na vida. Mas a gente começa a falar do trabalho. Como será que estão as relações interpessoais desse personagem no trabalho? Ele é o trabalho, né? Ele vai lá, faz o trabalho, realiza o trabalho e volta para casa. Não passa muito disso. E é interessante que ele trabalha o dia inteiro projetando afeto nas cartas que ele escreve, mas ele mesmo não sente muito aqueles afetos. É tudo bem apático, né? Até a relação entre os colegas elogiam o trabalho dele, mas é algo assim bem distante, bem frio. E ele, ao chegar em casa, ele vai para os jogos, né? Uhum. Aí já começa a relação, nem sei se a gente pode chamar de relação interpessoal, porque não é entre pessoas, mas o que ele dá conta depois dessa separação é começar a se relacionar com as inteligências artificiais. A primeira é esse jogo, né? Sim, é um jogo interativo e aí a gente pode pensar, né, nessa questão do jogo, porque assim, o jogo tem duas propostas se a gente pensar. Ele tem a proposta de às vezes servir como um momento de válvula de escape, às vezes está muito cansado e quer esvaziar um pouco a mente, assim, então você vai para o jogo, você desestressa um pouco, ok. Mas ali, além dele desestressar, parece que é a única interação que ele tem naquele momento. Temos ouvintes aqui agora, interrompendo a Lid, temos ouvintes jogadores? Se sim, pensa aí, você é daqueles que joga para desestressar? Ou joga porque não tá dando conta de encontrar com outras pessoas agora? Essa é quando a gente não dá conta, que aí a gente precisa acender talvez uma luzinha amarela, vermelha e olhar para isso. Agora, se for só porque é a sua forma de desestressar, porque tem gente que chega em casa, gosta de deitar no sofá com a televisão ligada só para deixar os pensamentos saírem. O jogo pode funcionar. Fazer um detox do dia, né? O jogo pode funcionar dessa forma. Ele só é um caso a ser pensado quando você só tem o jogo para ser o seu momento de interação e de válvula de escape. Tudo ali, a sua vida acontece no jogo e pro jogo. Aí já fica um alerta, né, Lid? Mas eu fico pensando, será que é possível ter uma relação parecida com uma relação interpessoal com uma inteligência artificial? E mais, antes de você me responder, Lid, a gente conversar disso, será que é possível, mas também, será que isso está muito distante da nossa realidade? Porque o filme passa lá no cenário meio futurista, mas será que está tão distante da gente? Eu acho que o futuro chegou, né? Porque o filme é de 2013 e nesse momento nós estamos vivendo entre telas. Nesse momento, não temos talvez a inteligência artificial da forma que é colocado no filme, porque é uma inteligência artificial muito próxima das características humanas. E a proposta é exatamente isso dessa empresa. Porque a inteligência ela vai percebendo a sua dinâmica pessoal e vai interagindo com você a partir disso, a partir dos seus gostos, dos seus aspectos, das suas características. Mas a gente está vivendo algo bem parecido, né? O tempo todo a gente está se comunicando por telas, a gente está utilizando dessa tecnologia. Acho que o filme traz então esse recurso digital, que é a inteligência artificial, como algo para suprir a ausência, a falta de uma relação interpessoal. Então, se a gente for pensar nesse sentido, que estamos conversando aqui agora, bom, será que isso já também não acontece mesmo? Agora você ressaltou o momento que a gente está vivendo, mas para além desse momento que a gente está vivendo, será que isso já não acontece na nossa vida? Esses recursos digitais fazendo parte aí da nossa rotina, do nosso dia a dia e mais, às vezes substituindo as relações que a gente tem com outras pessoas. O primeiro movimento que eu vejo que aconteceu, pelo menos que eu tenho notícia, tá? Porque eu não tenho muito conhecimento da área de tecnologia, mas é os bancos, né? Os bancos se utilizam muito da inteligência
artificial. Tanto é que o Bradesco tem a BIA. E o Itaú você consegue fazer o saque só com a sua digital. E até passava a propaganda do Itaú, assim, que achei a mãe com criança no colo e tendo que fazer o saque no caixa eletrônico, ela conseguia fazer só com, sei lá, aproximar a mão dela. Então, a tecnologia ela não é ruim, a questão é a forma que a gente utiliza essa tecnologia. Imagina, a tecnologia não é ruim mesmo, não. Nós estamos gravando um podcast aqui, cada uma numa cidade, a gente já teve entrevistadas de outras cidades, de outros estados, então, não, é muito bom mesmo. A questão é quando isso acaba ultrapassando não, eu acho que atropelando as relações interpessoais. Porque eu vejo que a tecnologia, ela não deveria ser colocada no lugar da interação com o contato, da interação com outro ser humano. A gente precisa do toque, a gente precisa de sentir, né? E o sentir tem muito a ver com o pulsar. E a tecnologia não oferece isso. Tanto é que a nossa dificuldade nesse momento que a gente está vivendo é de muitas vezes não poder abraçar a outra pessoa. O que as pessoas estão fazendo? Estão inventando formas, roupas para poder vestir e abraçar o outro, porque a gente tem essa necessidade do contato. E aí eu falo, nós enquanto cultura brasileira, porque tem cultura que não tem muito esse contato, essa dinâmica e tudo bem. Mas nós, enquanto brasileiros, uma cultura que é extrovertida, nós precisamos desse contato. Mas o ser humano, de modo geral, é um ser de convivência social, de viver em grupo. Sim. Desde muito tempo, o ser humano precisou se agrupar para se proteger, para também perpetuar a espécie. Isso vem de antes, não é só de agora. Então o ser humano, por mais que tenham culturas que sejam mais introvertidas, o ser humano é um ser de relações sociais. Sim. Faz parte do ser humano, não é um animal que vive isolado. Por mais que tenha algumas pessoas que precisem de alguns momentos ou que gostariam de estar mais isoladas, é da natureza do ser humano conviver em grupo. Será que todo mundo que está escutando a gente concorda com isso? E quando a gente fala em viver em grupo, não é agrupado. É a gente viver em grupo que tem uma mesma dinâmica ou uma dinâmica muito parecida com a nossa. Que aí são as amizades, às vezes a família, embora tenha mais de divergência porque tem um vínculo íntimo, mas na família, o próprio relacionamento a gente não escolhe alguém, um parceiro ou uma parceira muito diferente do nosso jeito, porque a gente não dá conta de conviver. Pode até começar, mas depois vai dar atrito. Então, a gente tem essa necessidade de estar em grupo, de pertencer, essa nossa necessidade de pertencimento. Pois é, e quando o personagem não se sentiu assim mais, tendo a possibilidade ou a disposição para ter esse tipo de relação com outras pessoas, o que aconteceu? Recorreu a essa inteligência artificial, mas ficamos aqui com aquela questão. Será que isso foi saudável para ele? Será que não? O que você pensa disso? Eu não vejo que uma coisa é só uma coisa. Ela tem as duas possibilidades. Num primeiro momento, talvez foi saudável porque foi o que ele deu conta naquele primeiro momento. Ele estava passando por um processo de divórcio, então... De luto. Sim, de luto. Uma pessoa introvertida, vivenciando seu luto, com um círculo social muito restrito. Com um círculo social restrito, mas também talvez com um nível de habilidade social também rebaixado. Sim. Uma pessoa que já é... Ou então, assim, não necessariamente um nível de habilidade social mais rebaixado, mas uma pessoa que é mais tímida, mais introvertida, mais na dela, que talvez quando passe por essas situações tenha um pouco mais de dificuldade de lidar sozinho com isso. Precisa de um apoio, mas não consegue recorrer a outras pessoas
de início, como foi que aconteceu com ele, né? Mas eu acredito, na verdade, eu acho que nenhum momento deixou de ser saudável para ele. Eu concordo, viu? Porque mesmo nos momentos difíceis, ele foi percebendo, ele não se perdeu nisso e ficou dentro disso. Ele ficou, mas ele foi percebendo as questões que permeiam o relacionamento interpessoal e foi saindo disso. Então, eu acredito, sabe, que a relação dele com essa inteligência artificial foi uma relação que foi de muita projeção, ele entrar em contato com o lado feminino dele, que estava ali tão fragilizado, porque ele depositava todo esse lado feminino, projetava todo esse lado feminino na companheira, a companheira foi embora, ele não tinha mais em quem projetar. Então ele precisou começar a projetar nela, na inteligência artificial, porque, gente, projeção acontece em tudo, a gente projeta até em computador. Então, ele precisou projetar esse lado feminino que ele ainda não admitia e não reconhecia nele, nessa inteligência artificial, para depois começar a perceber que, na verdade, era dele, aquilo tudo que ele projetava, né? Então, eu acho que essa relação foi muito positiva, não acho que foi negativa, não. Além de possibilitar ter um lugar para ele projetar e receber de volta esses mecanismos, não, essas projeções? Pode ser as projeções, né? Ele depositar isso, receber de volta, foi muito positivo para a construção e reestruturação da autoestima dele. Foi um modo que ele conseguiu de ressignificar aquela dor, aquela perda, aquele luto, tudo isso a partir de uma relação com o outro, e esse outro, por acaso, foi uma inteligência artificial. Por que não? Por isso que eu digo que a inteligência artificial, a tecnologia não é o problema. O problema, se é um problema, é o uso que nós fazemos dela. Porque à medida que ele então, o problema não é a tecnologia, é a gente. Sim. À medida que ele foi interagindo e se relacionando, e não só interagir, mas se relacionar com aquela inteligência artificial, a Samantha, ele foi vendo o que ele dava conta no relacionamento, o que ele gostava, o que ele não gostava, o que era bom pra ele, o que não era bom. Isso. E ele foi percebendo. Ele foi se conhecendo. Coisa que ele não tinha no outro relacionamento, talvez, né? Não mostra muito isso pra gente, mas dá a entender de que ele não se conhecia no outro relacionamento. E quantas pessoas que estão escutando a gente aí ficaram talvez por muito tempo num relacionamento amoroso e não se conheciam. Quando terminaram o relacionamento ficaram meio perdidas, porque achavam que era uma coisa por estar com a outra pessoa, mas de repente esse relacionamento acabou e ficou aquela dúvida, né? Nossa, quem sou eu? E agora? E isso também aconteceu com o personagem, né? Com o Theodore. Sim. Theodore, será que é assim que fala? Bom, acho que é. E é interessante porque a Samantha vai mostrando possibilidades na vida para ele também. As cartas dele se tornam um livro, né? Talvez uma coisa que ele, se a gente for pensar no mecanismo ali de projeção, né? Ele não dava conta nem de perceber que aquilo era dele. Tem um momento que ele fala, são só cartas, né? Como se fosse uma coisa que não é dele. É tudo dele. Ele se envolvia naquelas relações também. Então, ele não dava conta de perceber que era dele e falava que era dos outros. Projetava nas cartas, projetava na relação com a inteligência artificial. Mas, enfim, precisou ver que aquilo era dele. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente faz as coisas e não percebe que é nosso. E a gente acha que... E às vezes são coisas incríveis mesmo, e a gente não dá conta que aquilo é nosso. Muitas vezes a gente admira o outro e acha o outro incrível, e a gente não consegue ver o tanto que nós somos incríveis e o tanto que a gente tem a mesma capacidade, e aquilo que a gente está vendo é nosso. Pois é, e ele foi construir isso numa relação, não interpessoal, mas numa relação social. Então eu fico a questão, será que a gente precisa do contato social, seja ele com uma pessoa, seja com uma inteligência artificial, seja, sei lá. Será que a gente precisa disso? Sim, a gente precisa do contato social. Porque, como nenhum homem é uma ilha, a gente se desenvolve no contato com o outro. Que seja o outro igual, que seja o outro diferente. E é nesse contato que a gente também vai se desenvolvendo, porque a gente vai
reconhecendo e entendendo o que a gente suporta, o que não suporta, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. E nisso, a gente vai caminhando na vida. Por isso que às vezes aparecem aquelas pessoas na vida de algumas pessoas, né? Ou na nossa vida mesmo. E diz, nossa, meu Deus, por que essa pessoa apareceu na minha vida? Pra crescer, pra você evoluir, pra você, como diz o Jung, pra você individuar. E aí, olha só que interessante falando disso. Até, será que isso é possível? Gente, o Jung ia pirar com isso. Uma inteligência artificial também passar por um processo de individuação, porque foi isso que aconteceu com a Samantha na ficção. Será que isso é possível na realidade? A pessoa que está criando aquela inteligência artificial, ela está se desenvolvendo, né? Então ela vai criando e modificando conforme ela vai se criando e se modificando. Pois é, então é uma relação dialética também, né? Sim, se é um trabalho de alguém que está criando, porque ela não se criou sozinha, né? Tem alguém criando. Então, eu acredito que o nosso trabalho também vai se desenvolvendo. A gente muitas vezes não percebe, mas vai se desenvolvendo. As nossas habilidades vão melhorando conforme a gente vai melhorando e modificando na vida. Tá tudo conectado, interligado. Pois é, então é a partir dessas relações que positivamente ou negativamente afetam a nossa vida que nós crescemos. É a partir disso que a gente se desenvolve. Então, por isso o ser humano é um ser social. Por mais que tenham pessoas que não se sintam à vontade com muitas pessoas, não tem problema. Mas o ser humano é um ser que se desenvolve a partir das relações com os outros. E esse filme deixa isso muito claro. Então vale a pena, se você não assistiu, assista, porque é de trazer muitas reflexões. Sim, assista, se conheça, interaja. Vá lá, tentar a vida. Então esse foi o primeiro Papo Flix. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mande sugestões pra gente de outros filmes e outros temas que vocês gostariam de ouvir aqui no Papo de Psi. Manda pra gente lá nas nossas novas redes, o Instagram, o Twitter. E vamos continuar conversando sobre isso. Mês que vem vamos ter uma proposta diferente de Papo de Psi, né, Lídia? Acho que a gente já pode contar aqui pras pessoas. Mês que vem é mês dos psicólogos. E a gente precisa fazer um Papo de Psi especial, né? Com certeza. Vai ser especial igualzinho Roberto Carlos, não, viu, gente? Então, mês que vem vai estar um mês diferente. Nós vamos falar muito sobre essa profissão que a gente ama. Vamos falar de filme, vamos trazer entrevista. Então, só para dar um pequeno spoiler, mês que vem, em agosto, vamos ter uma programação especial do Papo de Psi. Então, se quer mandar alguma pergunta, aproveita, manda que a gente responde nas próximas edições, então, do Papo de Psi. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Um beijo, ótima semana e até quarta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.